Não permita que as dificuldades sufoquem o seu crescimento. Na Bíblia a gente vê que muitas pessoas, antes de chegarem no centro da vontade de Deus, no centro da palavra, da promessa que Deus tinha entregado, eles passaram por muitas adversidades. Davi esperou um bom tempo antes de sentar no trono de rei. José passou por tanta perseguição, mas mesmo assim não desanimou. Porque se você for parar para pensar, antes da azeitona produzir um azeite fresco, primeiro ela precisou ser esmagada. Antes da uva produzir um vinho novo, primeiro ela precisou ser prensada, pisada. E é justamente por isso que tem alguns momentos da nossa vida que parecem esmagadores, porque Jesus ele tá tirando o azeite de você, o melhor azeite que você tem. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Antes de desistir da sua promessa, antes de entregar a sua armadura de guerra, lembra dos homens e das mulheres de Deus que não desistiram, que permaneceram firmes até o fim da jornada e alcançaram a promessa de Deus. Lembra de Jesus, que suportou a humilhação, a vergonha, a traição, a perseguição e a maior dor que um ser humano seria capaz de suportar, mas ainda assim se manteve obediente ao que o Pai pediu, porque Jesus sabia que depois da tempestade, depois daquele tanto de sofrimento, viria a calmaria. Depois daquela dor excruciante, a salvação de toda a humanidade valeria a pena. Então lembra que essa dor que você tá passando hoje, esse momento de aflição, não é toda a sua história, é só uma parte, é só uma fase. E depois que essa fase passar, a promessa de Deus vai se cumprir, porque Deus não permite uma dor sem que tenha um propósito. Tem inclusive uma frase do C.S. Lewis que eu amo, que fala: a dor é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo. Então continue a nadar, porque Deus ele tá te chamando para um novo nível, para uma maturidade elevada de fé e de obediência, para que quando Deus te entregar as suas bênçãos, elas não virem uma pedra de tropeço na sua vida e muito menos afastem o seu coração de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E antes de ficar perguntando para Deus por que essa dor não passa, por que o seu cenário continua um cenário de escassez, por que a sua vida não prospera, pergunta o que Deus está fazendo em você através desse cenário desfavorável, através de tudo isso que você está passando, o que Ele deseja te mostrar através de cada estação de dificuldade. E pede para Deus não deixar que você saia de uma estação de dificuldade sem aprender alguma coisa, mas que você consiga absorver tudo que Deus deseja te ensinar nesse processo. E quando o seu dia bom chegar, quando você receber a sua bênção, não esquece de quem te conduziu durante todo esse tempo no deserto.